Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da CIA Teatral Mactub no YouTube. Nesse vídeo, nós traremos depoimentos de integrantes que contam a história da Companhia Teatral Mactub e falam da importância do grupo na sua vida. Boa noite a todos, meu nome é Ana, estou no grupo Mactub já há algum tempo. Conheci o Moisés através da escola, no qual ele foi meu professor. Aí logo depois fiquei conhecendo o Mactub, fui assistir algumas apresentações. Aí logo comecei a fazer parte do grupo, no qual estou até hoje e não me arrependo. O que eu diria sobre ele? Ele sempre acolheu o grupo como se fosse a sua família. Eu sempre me senti no grupo como se fosse a minha segunda família. Ele nos tratava como ser humano, com dignidade e respeito. Ele demonstrava aquele amor de pai, acolhedor. Apesar dele nunca ter sido casado, mas a gente sente, acho que todo mactubiano sente-se um verdadeiro filho do Moisés Alon. Ele foi um pai. Eu tenho certeza que todas as pessoas que fez teatro com ele o veria como um pai, se sentia como um pai, o seu jeito carinhoso de acolher. Ele tratava todos com dignidade, com respeito. Eu, sinceramente, não tenho palavras para descrever o imenso amor que ele sentia por esse grupo e por todos que passavam por ele. Se eu tivesse que dizer algo para ele hoje, eu diria: Moisés, você foi o meu segundo pai. Apesar de eu ter quase a mesma idade que você, mas você, com sua experiência de professor, de guru, nos mostrou que a gente pode ser melhor, que a gente pode olhar para si como ser humano e olhar para os outros com a mesma dignidade. Nossa convivência era de carinho, cumplicidade. Eu sempre me senti amparada, me senti estimulada a enfrentar cada desafio proposto. Ele foi a pessoa inesquecível para todos, com certeza, todos os mactubianos que o conheceu, sempre dirá que ele é uma pessoa inesquecível. Se eu pudesse dizer algo para ele hoje, eu diria: você plantou a semente. E quem cultivar essa semente vai sempre produzir bons frutos. Porque além de ensinar, além de professor, ele era acolhedor. Ele nos tratava com respeito. Não tinha adulto, não tinha velho, não tinha criança. Ele tratava ambos iguais. Ele sempre nos mostrou que a gente poderia ser melhor, fazer melhor. E é nessa doutrina que a gente segue até hoje e vamos levando o grupo Mactub, apesar das dificuldades, que já é de praxe desde o começo. O grupo sempre enfrentou dificuldades, mas a gente sempre venceu os desafios e ele sempre nos colocava para cima, sempre nos dava ânimo para a gente prosseguir. Embora as dificuldades são até hoje grandes, mas a gente faz o possível para superá-las. O que eu diria hoje para os novos? Vista essa camisa. Vamos levar esse legado, vamos reinar nesse legado que ele deixou até o dia que nos for permitido, assim como ele. Tenham todos uma boa noite. Olá pessoal, me apresentando, meu nome é Fabrícia Paz,
entrei no grupo Cia Teatral Mactub por volta de 99 e fiquei até por volta de 2013. São aí 14 anos no grupo. Tudo começou no grupo porque eu fiz uma pequena participação, um grupo de alunos, na verdade, montou uma pequena apresentação numa feira de ciência. O pessoal gostou, a professora de artes gostou também, uma das professoras, né, a professora de arte gostou também, e viu um anúncio da prefeitura referente a oficinas de teatro. Ela chegou pra gente e comunicou, porque ela viu que o pessoal gostou, alguns se saíram bem, outros não quiseram mais ter essa experiência, mas enfim, eu fui uma das pessoas que fiz a inscrição para essa oficina de teatro. Fui o primeiro dia, fui o segundo, no segundo Moisés Alon me chamou pro grupo dele, que é a Cia Teatral Mactub, grande Cia Teatral Mactub. Fui no ensaio para ver se realmente eu gostava, fui no ensaio para ver se eu tinha uma boa adaptação. Chegando lá, gostei, fui o segundo dia, o terceiro, e assim se passaram 14 anos. O que o grupo representa para minha vida? O grupo faz parte da minha vida. O grupo, ele representa carinho, amor, crescimento, cultura, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. O grupo me ensinou muitas coisas, disciplina, amor. O grupo realmente faz parte da minha história. Não tem como falar da minha vida sem falar da parte desses 14 anos que eu passei na Cia Teatral Mactub. Pergunta, o que fez você ficar tanto tempo no grupo? Amor, um amor profundo, um amor inexplicável. Sabe quando acontece algo na sua vida, na nossa vida, e falam assim, é porque eu tinha que passar por isso? É porque eu tinha que aprender isso? É porque eu tinha que conhecer aquelas pessoas? Eu tinha que ter ou conhecer um pouquinho do conhecimento de Moisés Alon? Então, é isso. É isso que ela representa para mim, é o que o grupo representa na minha vida. A convivência no grupo, eu, assim, particularmente, sempre tive uma boa convivência com todos no grupo. Se caso saísse algum desentendimento, alguma coisa, a gente corria atrás para entender, até mesmo para se entender. Até mesmo era o ensinamento do Moisés, né? A gente trabalhava junto, a gente fazia as nossas rodas, as nossas conversas, as nossas discussões e tentava sair ali da melhor forma possível. Moisés e o grupo. O grupo era a vida do Moisés. Eu acho que o Moisés não sabia mais viver, não que ele queria sair do grupo, imagina, mas ele não sabia, acho que não existia Moisés sem o grupo Mactub. É algo assim, filho, sabe? Que o filho não deixa de ser filho independente do que aconteça entre pais e eles, né? Entre filhos e pais. O que eu poderia falar para o Moisés se ele estivesse ou que eu não falei, ou se ele estivesse entre a gente hoje? Uma coisa eu falo, que assim, agradecer, eu agradecia sempre. Eu não teria nada hoje que eu gostaria de falar que eu tenha me arrependido de não ter falado. Algo assim que me deixa até, de certa forma, aliviada, porque muitas vezes a gente não demonstra carinho, não demonstra amor, não fala o que quer, não busca e espera a pessoa partir para tomar qualquer tipo de atitude. Isso realmente eu acho que eu fiz com Moisés e fico muito feliz por isso. Momentos no grupo que me marcaram muito foi momentos das apresentações, independente se tinha premiação ou não, e lógico, com premiação sempre era algo mais gratificante.
O que eu posso falar para a turma para a turma que está chegando agora, para a turma que está hoje no grupo, aproveitem, suguem o máximo de informação, estudem, cresçam. Isso, independente se você vai ser ator ou não, ou se você vai ser, sei lá, administradora como eu, se você vai ser enfermeiro, se você vai ter qualquer outro tipo de profissão. Isso é crescimento pessoal. Isso é crescimento para a vida. Com certeza é crescimento profissional também, questão de você correr atrás e procurar uma carreira, ser atriz, ser ator, com certeza. Mas é uma ligação muito forte, então assim, corram, estudem, concentrem, tenham disciplina, isso vocês vão levar para a vida toda. Isso vai ser parte, vai ser escrito ali, a caneta no livro da história da sua vida. Gente, seria isso. Quero agradecer a todos, peço desculpa por não estar presente. Minha filha tem 10 dias hoje e eu não posso, infelizmente eu não posso estar aí com vocês, porque a minha filhota precisa de mim aqui. Um grande abraço a todos os mactubianos, a todos os eternos mactubianos que eu sei que vão estar aí. Mactube é algo eterno na minha vida. Falando um pouco sobre Moisés Alon, mais um pouquinho, ele sempre falava que no finalzinho da vida dele ele ia para Minas, ficar numa fazenda lá quietinho, curtindo a vida, o ar puro. E para mim hoje, até um certo alívio, ele tá lá, em Minas, quietinho no cantinho dele lá, e a gente tá aqui continuando as nossas vidas, muitos continuando a história do Mactube, que é importantíssimo, é algo assim que eu acho que não deve deixar morrer mesmo. Bom, e é isso, beijo para todos, beijo especial pro Wilson que tá aí nessa batalha, assumindo as responsabilidades, direção aí do grupo, das coisas. Parabéns, é um homem assim guerreiro que tá continuando uma história linda. Linda, linda, linda. Beijos, abraços, tchau. Quem sabe na próxima estarei presente. Olá, meu nome é Juliana. Eu comecei na Companhia Teatral Mactube no ano de 1998. Então, primeiro iniciei uma oficina de teatro e logo o diretor, né, o Moisés, me chamou para fazer parte da Companhia Teatral Mactube. Então, quando eu entrei, eu fiquei um pouco com receio, já que eram jovens, né, um pouco mais velhos, 5 anos a mais, mas logo já fui ficando tranquila, porque tinha mais um parceiro da minha idade, né, de 12 anos, que era o Peterson. E aos poucos eu fui me apaixonando pelo grupo, primeiro por cada integrante. Nós fomos nos tornando grandes amigos, então a gente se divertia bastante. Aí começamos a estudar e ler toda a obra na época de Carlos Drummond de Andrade, sobre a vida e obra do poeta, para nos prepararmos para fazer a peça Luar em Qualquer Cidade. E, então, logo começamos a apresentar nas escolas da região, da cidade, depois viajávamos para cada cidade da região, né? Nas viagens as viagens eram muito divertidas, já que primeiro a gente conhecia cada ponto turístico da cidade durante o dia, né? Então a gente conhecia e ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade, já que a gente tinha que prestar atenção, cuidar do nosso corpo, da voz, para que à noite no espetáculo fizéssemos o melhor possível durante a apresentação. E o Moisés, ele era... a gente respeitava muito ele, então ele era uma figura, né, a figura do diretor, tinha aquele vozeirão imponente, então ele sempre cobrava muito, né, a disciplina, a responsabilidade.
na vida pessoal também. Ele chegava até a dar conselhos quando ele via que algum dos jovens, né, de nós estávamos fazendo alguma coisa que não era adequada, então ele sempre orientava como pelo melhor caminho a ser seguido, né? Então, Moisés, ele ensinou pra gente o amor pela arte de interpretar, pelo teatro, e ele e outros integrantes do grupo também foram ensinando, né, para um para o outro, por exemplo, como escutar música de qualidade, ler bons livros de literatura. Então, por exemplo, a maioria do gosto musical atual, né, dos integrantes do passado, se deve muito à convivência. Então, a gente escutava muito MPB, e hoje em dia a maioria ama a paixão dele, que era a Bethânia, Caetano, Gal Costa, Gilberto Gil. É a música que a gente escuta, que a gente aprecia no dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer ao Moisés por todo esse aprendizado que ele passou para a gente, esse amor pela arte, os ensinamentos com a interpretação, com a disciplina. Na época, marcaram muitos momentos, principalmente das viagens que a gente fazia. Então, conhecemos várias cidades diferentes, já que nossos pais não conseguiam ter essa oportunidade, né, de levar a gente para conhecer vários lugares diferentes. Até a primeira vez que eu fui à praia foi com um grupo que a gente apresentou aqui no litoral de São Paulo. Então, e aos novos integrantes, né, que saibam absorver todos os ensinamentos do diretor, Noilson, e que nunca desistam da arte do teatro. Às vezes é bem desanimador, já que o teatro não é valorizado, né, na maioria dos lugares. Então, sigam em frente e saibam que estão passando muitas coisas boas para as pessoas, né? O entretenimento, a diversão e a arte, que é interpretar, a arte do teatro. Parabéns para todos vocês do Mactube. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Verdade, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, só penso em vocês. E aí então estamos bem. Olá pessoal, olá galera, meu nome é Peterson e eu tô aqui para falar do Mactube. Bom gente, falar do Mactube para mim é extremamente emocionante. A palavra que vem na minha mente é a palavra saudade. Saudade das pessoas, saudade da trajetória minha no grupo, saudade do Moisés, saudade de tudo que eu vivi nesse grupo maravilhoso que é o Mactube. Mas o que tem no meu coração são as lembranças, são as histórias, são os momentos inesquecíveis que eu passei aí nesse grupo. Bom, eu entrei no Mactube aos 11 anos de idade. 11 anos, na pré-adolescência, totalmente puro, inocente, e eu fui para o Mactube. Eu lembro que eu fiz uma oficina aos 11 anos, eu vi um anúncio na escola, estava na 5ª série ou 6ª, não me lembro, e vi um anúncio para uma oficina de teatro que o Moisés estava dando. E aí eu fui, fiquei nessa oficina mais ou menos uns 4 meses, 5 meses, e recebi o convite do Moisés para fazer parte do elenco do Mactube, do grupo oficial da cidade. E pessoal, fazer parte do Mactube era maravilhoso. Tipo assim, receber esse convite do Moisés era importantíssimo, era inesquecível, você se sentia especial, assim, sentia o melhor ator da região, da cidade, quando você recebia esse convite para fazer parte do Mactube. A minha convivência com as pessoas do Mactube foram as melhores. Assim, eu não via o Mactube como um grupo, eu não via o Mactube como uma escola, eu via o Mactube como uma família.
Eu amava estar no Maktub. Eu não via a hora de chegar aos finais de semana para estar com as pessoas que eu gostava, que eu amava, que eram as pessoas do Maktub. O Maktub foi uma escola, foi uma família. O Moisés foi um pai para mim. Assim, um mestre, um grande professor, um excelente professor. Eu tive outros professores depois do Moisés, eu tive outros diretores de teatro, mas nenhum ensinava como Moisés ensinava. E a pessoa que eu gostaria de destacar nesse momento, que talvez eu nunca tive essa oportunidade e hoje eu estou tendo, é o Mike. Mike, você foi um grande amigo, um grande companheiro na minha trajetória no Maktub. Assim, eu tenho somente lembranças maravilhosas com você. Você foi um grande amigo, assim, você abrilhantou a minha trajetória no Maktub. Eu talvez nunca tive a oportunidade de falar o quanto você foi e é importante para mim, a sua amizade. E eu sinto muita falta, assim. Nós vivemos coisas maravilhosas, nós vivemos grandes aventuras e eu sinto falta até hoje. Estou guardado no meu coração tudo que nós passamos e eu quero destacar você nesse vídeo. Você foi um grande amigo durante o Maktub, você faz muita falta e eu sinto muita saudade da nossa amizade e sinto as viagens, o ensaio, o almoço junto com vocês, as viagens para as outras cidades, sabe, a peça, o Luar em Qualquer Cidade, foi marcante para mim essa peça, nós apresentamos tantas vezes para tantas escolas, tantas memórias boas que eu tenho dessa peça. E uma outra peça também que eu gostaria de destacar aqui foi o Alienista, que nós não tivemos a oportunidade de fazer. Nossa, lemos tantos livros do Machado de Assis. E olha que eu nem gostava tanto de ler assim, mas eu li quase todos os livros do Machado de Assis para fazer essa peça. E eu lembro um fato curioso aqui que eu gostaria de deixar destacado, é que eu já tinha o personagem, teve uma época que o Moisés já tinha distribuído os personagens para todos nós, e eu já tinha o meu personagem e eu era muito ansioso, né? Sempre fui muito ansioso, curioso, e eu queria saber as falas do meu personagem antes de todo mundo. E eu lembro que eu e o Mike, né, é um fato curioso, nós conseguimos esse texto antes do Moisés distribuir para o grupo. Eu não lembro como nós conseguimos, mas eu lembro que nós sentamos num domingo numa praça para ler as falas do Alienista pela primeira vez. E isso se tornou para mim assim inesquecível, marcante. E foi um momento assim especial que eu me senti assim de tendo aquelas falas pela primeira vez, mas infelizmente nós não chegamos a apresentar, não chegamos a ensaiar. Quem sabe um dia eu não posso fazer o Alienista, até mesmo em homenagem ao Moisés. Gente, é inesquecível para mim assim as histórias do Maktub, os momentos que eu passei nesse grupo maravilhoso, que eu sinto muita falta, que eu sinto muita saudade. E eu queria deixar aqui no final uma mensagem para todos aqueles que ainda estão no Maktub, para aqueles que ainda vão fazer parte, é que aproveitem o máximo, é que contribuam o máximo para esse grupo, amem as pessoas que fazem parte dele, porque como eu na adolescência achava que esse grupo nunca iria acabar. Eu fiquei durante 9 anos no grupo, dos meus 11 aos meus 19 anos para 20 anos de idade, quando eu saí, eu fiquei nesse grupo. E eu achava que nunca iria terminar. Eu achava que era para sempre, que os momentos eram eternos. Hoje eu sei que são eternos, na minha lembrança, na minha memória são eternos. Mas na época eu poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter amado muito mais, poderia ter me jogado muito mais, poderia ter vivido isso com muito mais intensidade. Não que eu não tenha vivido, eu vivi tudo com muita intensidade, porém eu teria feito o dobro de tão bom que foi. Então um conselho que eu tenho para dar para vocês, uma mensagem, é que aproveitem ao máximo o Maktub, porque faça realmente parte dessa história, porque um dia você vai lembrar disso com grande emoção, com grande satisfação e gratidão. Daqui 10 anos, quando eu lembrar de Maktub, vai ser com a mesma emoção e com a mesma gratidão de ter feito parte desse grupo maravilhoso. Desejar um grande abraço, desejar boa sorte para cada um de vocês em suas carreiras e um grande beijo. O Maktub fez parte da minha vida por muito tempo, mais de 10 anos. Diretamente e faz parte até hoje. Eu entrei no Maktub muito naturalmente, fazia teatro aqui em Campinas, no SESI, fazia junto com o Ítalo, que já era integrante do Maktub. Nós fizemos uma apresentação e o Moisés foi assistir. Depois, quando terminou, o Ítalo me apresentou o Moisés e ele me convidou para conhecer o Maktub.
eu fui na semana seguinte e já me apaixonei pelo grupo. O Maktub tem uma essência muito forte que é visível. E eu acho que era muito do Moisés isso. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei aqui em Campinas, eu sou do Maranhão, vim pra cá e logo comecei no Maktub, então isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. Tudo que eu vivenciei na época que eu era do Maktub. Nós tínhamos um companheirismo, uma harmonia muito forte, em cena ou fora de cena. O grupo era muito unido. Nós ganhamos inclusive alguns prêmios fora da competição, de algumas apresentações que nós fomos fazer. Por conta disso, era um só. O grupo era uma coisa muito, muito unida mesmo. Era visível. O Moisés, ele tinha esse poder de fazer com que as pessoas tirassem de si o melhor que elas têm. As grandes produções dele sempre foi com criações individuais que viraram coletivas. Ele tinha esse poder de pegar o que era melhor e transformar numa coisa muito, muito maior. Por várias ocasiões a gente não sabia o que ele estava fazendo e de repente era uma coisa que a gente nem imaginava ou que ele mesmo não imaginava e saía. E aquilo ia para a cena, ia para peça, enfim. A gente montava muito nos ensaios. Tem muita coisa que ficou marcada na minha estadia no Maktub, mas assim, cada apresentação, cada viagem, tudo era muito marcante. Mas uma coisa que ficou mesmo foi uma oficina não, foi um laboratório que nós fizemos pro alienista, né? O Moisés pediu para que a gente levasse uma roupa de louco, né? Um figurino, e que fizéssemos também uma musiquinha que não tivesse palavras, só tivesse som. E nós chegamos no ensaio, ele pediu para vestir aquela roupa. Nós ficamos meia hora cantando aquela música sozinho num canto. De repente ele pediu para que não se descaracterizasse e pegou aquelas, acho que eram umas 15, nós éramos em 15 pessoas. Colocou no ônibus, viemos lá de Sumaré até Campinas e ele colocou a gente numa praça e falou: continue fazendo o que vocês estão fazendo. Nós ficamos lá por 1 hora, acho que 2 horas, e foi uma coisa muito forte porque ele pediu para que a gente terminasse, mas não conseguíamos tirar aquilo, né? A essência do personagem ficou muito forte e era uma coisa assim meio louca, surreal, coisas de Moisés. Eu tinha muito uma relação muito gostosa com ele. Falei acho que tudo para ele enquanto ele estava vivo, mas se eu tivesse a oportunidade de falar com ele de novo, acho que eu perguntaria por que ele foi embora tão cedo. Faz muita falta, fez muita falta e fará muita falta. E o Maktub é uma coisa que acho que todo mundo devia passar, porque você aprende muito, principalmente a saber a essência do outro. E eu acho que eu diria para os novos maktubianos é que curta esse momento, aprenda, vivencia, porque é uma coisa que você vai levar para a sua vida inteira, independente do que você quer para ela. Se você quer continuar fazendo arte cênica, se você quer ser engenheiro, se você quer ser economista como eu, uma passagem pelo Maktub faz toda a diferença na sua vida. Um beijo. Tchau, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Olá pessoal, eu sou o Ney Neves e participo da CIA Teatral Maktub desde 2012. Meu nome é Antônia Maria da Câmara, Tota Câmara. Estou no Maktub há quase 7 anos, vai fazer agora acho que em abril.
que eu entrei em abril para fazer a Rua da Amargura em 2011. Então a minha história com o Maktub já está um pouquinho longa. A minha participação nessa companhia foi importante no início, porque recentemente chegado da Bahia, o teatro para mim estava morto. Mas para minha felicidade, ao ler um anúncio do Festival de Cenas Curtas, essa chama reacendeu dentro de mim. E eu procurei a Secretaria de Cultura, de onde me informaram o número do telefone dessa companhia. Companhia essa que estou até hoje e pretendo ficar até quando for possível. A minha convivência com o pessoal do grupo, eu acho que é boa. Apesar de ser a maioria adolescente, mas acho que eu me viro bem com ele. Às vezes eu sou um pouquinho chato, porque quando a gente tem uma certa idade, a gente perde paciência com algumas coisas. Né? Mas apesar das rusgas assim, que tem uma ruguinha aqui, outra ruguinha ali, acho que dá para a gente se entender bem. A convivência com os colegas é muito importante, porque eles me ensinaram muito. Através dele eu aprendi muita coisa mesmo importante dentro dessa minha pequena carreira de ator. O que falar de Moisés? Eu não o conheci. Não tem muito o que falar de Moisés, porque eu não convivi com Moisés. Eu o conheci, mas não convivi. Não tive a felicidade de conviver com ele, mas tenho a felicidade de participar desse legado que ele deixou. Os depoimentos que ouço dos ex-mactubianos me deixam muito emocionados e me dá força e coragem para lutar também por essa companhia. Então parecia, pelo menos a mim, sempre me pareceu que ele era uma pessoa boa, uma pessoa apaixonada pelo teatro, uma pessoa do bem mesmo, uma pessoa, não sei qual era a sua religião, não sei nem se ele tinha, mas uma pessoa bem espiritualizada, bem em sintonia com a natureza, com o universo. O que dizer para os novos é que vista essa camisa, que dê de tudo para que essa companhia, que já é grande, se torne muito maior e que engrandeça o nome da cidade de Sumaré. Que o teatro representa a minha vida. Não vou dizer que tem gente que fala, se eu não fizer teatro eu morro. Não vou morrer. Mas eu acho que se eu não fizesse teatro, se eu não fizer teatro, posso não morrer. Mas a minha vida vai ficar um pouquinho mais triste, mais chata, mais sem sentido. Então, o que o teatro representa para mim, o que Maktub hoje representa para mim e outros grupos também que eu faço. Eu continuar existindo para o mundo exterior. É isso que o teatro representa na minha vida. O que ela representa para mim? Vida, movimento, sintonia com o mundo exterior, me fazer existir, marcar minha presença no mundo. Ela representa para mim a continuação de um sonho de um ator. E o que tenho para dizer é: muito obrigado, Cia Maktub. Conte comigo e conte comigo. Parabéns ao Maktub pelos quase 20 anos de existência. Vai continuar existindo, ele existe e vai continuar existindo até o dia em que tiver atores dispostos a atuar
isso. Olá galera, tudo bem? Eu sou o Emerson. Bom, eu vivi o MacTube em média de 3 anos e meio a 4 anos. Foram os melhores anos da minha vida, assim, da minha adolescência, né? Eu vivi muitas aventuras, muitas coisas incríveis, muitas coisas maravilhosas. Um turbilhão de coisas que aconteceram nesse período todo. Eu conheci o MacTube em média de 1997 a 98, se eu não me engano, eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu fui para fazer uma inscrição para uma oficina que tem na prefeitura de Sumaré, eu era de Hortolândia, e eu fui para fazer essa inscrição no departamento de cultura, e foi onde eu conheci o Moisés. E o Moisés falou assim para mim: aguarda um minutinho aí. Eu terminei de preencher a ficha, ele veio e falou assim: você gosta de teatro? Aí eu falei: gosto. Você quer muito fazer teatro? Eu falei: quero. Então decora esse texto. E passou um textozinho para mim e o texto do Luar em Qualquer Cidade. E aí eu fui para casa e comecei a decorar o texto, e no próximo sábado, que isso foi durante a semana, no próximo sábado eu iria para Sumaré, no seminário, que é onde a gente ensaiava, numa sala no seminário, e nós iríamos ensaiar o Luar em Qualquer Cidade, né? Eu lembro que na época a Cássia Kiss estava fazendo uma novela das 8, e eu me baseei nela para fazer o personagem. Então durante o dia inteiro eu fiquei vendo a peça sendo ensaiada, vi o Thiago representando a entrevistadora, e aí o Moisés virou e falou: agora você faz. Foi a última representação do dia, isso era 2:30 da tarde, e eu sentei no banquinho e fiz. Não lembro o texto, mas eu lembro que tinha uma deixa mais ou menos assim: ah, poeta! E isso marcou a minha vida, foi muito importante nesse período. A direção do Moisés era para mim muito transformadora, porque ela não era uma direção só profissional, só naquele momento. Ela era uma direção que ela ultrapassava um pouco daquele período do ator, daquele período do teatro. Então Moisés conversava muito com as pessoas, ele não deixava que alguns problemas atrapalhassem no teatro. Isso era muito bom, porque ele acabava ajudando pessoas a desenvolverem outras coisas fora a peça de teatro. Então, quando você ia para representar, você já tinha melhorado em outros aspectos que o Moisés já tinha ajudado. Então, sim, fiz muitos amigos que eu tenho até hoje. Amigos dos amigos, né, que eu tive através do período em que eu estive no MacTube. Então, tive amigos dos amigos que eu tenho até hoje. Então, a Gorete me ensinou muitas coisas, o Júlio me ensinou muitas coisas, o Felipe me ensinou muitas coisas, então, o Josiel me ensinou muitas coisas, o Johnny me ensinou muitas coisas. Então, eu tenho meus amigos de teatro, a Dani, meus amigos do grupo, eles passaram a ser a minha família. Foi muito incrível, foi muito forte, muito, muito intenso para mim, todos esses anos que eu passei no MacTube. O Moisés e o MacTube, para mim, representou transformação. Bom, o que eu gostaria de dizer para o Moisés hoje, que eu não tive a oportunidade, é... ah, Moisés, eu te amo, cara, me dá um abraço bem forte. Eu tenho muita saudade dele, tenho muita saudade do que ele fez por mim, e todo aquele período foi muito bom para mim. Sabe o que eu digo para vocês, mactubianos que estão começando? Não desista. O importante é o que você vai fazer com o que você aprender no MacTube. Se você entrou no MacTube um dia, é porque já estava escrito. Oi, meu nome é Mayra Goretti, eu entrei no grupo MacTube do ano de 97 até 2004, mais ou menos. Eu entrei no grupo porque eu vi um recado na escola, né, um convite para novas seleções de atores, e eu quis participar. Eu tinha, eu acho que uns 16 anos, nunca tinha feito teatro na minha vida, e não era alguma coisa que eu pensasse ou que desejasse fazer. Não sei porque eu fui, definitivamente, mas eu gostei muito. Eu aguardava assim, muito ansiosa cada ensaio, sabe? Ficava pensando em coisas em casa e tudo mais. Foi
muito importante, na verdade, entrar na minha vida, assim, do Maktub, né? Porque ele me ajudou a resolver várias coisas que eu tinha, que eu achava que eram estranhezas minhas, que eu achava que era, enfim, alguns defeitos meus, e que eu percebi que, na verdade, era só um jeito de ser e de se expressar no mundo, sabe? Cada um tem um jeito diferente, né? Agora, o que é muito importante foi perceber que naquele grupo que eu estava, além do teatro, além dos ensaios que eu participava e tudo, era um grupo de pessoas. A gente fez um grupo de amizade que até hoje a gente ainda está junto, né? Alguns deles, né? Mas é uma amizade bem forte. Então, assim, tinha uma noção de cumplicidade que talvez eu nunca tivesse participado na minha vida até aquele momento, como grupo. Mesmo tendo participado como, né, jogadora de vôlei, que na época eu participava de uma... né, jogava com o time e tudo, mas assim, a gente não chegava perto daquela cumplicidade. E isso eu achei primoroso. Isso é uma das coisas que me pegou de jeito, sabe? Que me fez ficar mesmo no grupo. Tinha uma pessoa muito importante nisso tudo, que era o Moisés, que era a pessoa que dirigia a gente, né? Acho que quem me conhece, quem conheceu eu e Moisés juntos, vai conseguir entender isso que eu vou falar, mas assim... eu sempre fui muito apaixonada pelo Moisés. Moisés sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Muito. E a gente se conheceu e muito rapidamente a gente teve uma afinidade que até hoje eu acho que eu não encontrei ainda com outra pessoa. E eu confiava totalmente nele. Nunca duvidei em Moisés em nenhum momento na minha vida, nunca. Mesmo quando ele falava as coisas mais loucas, assim, eu nunca discordei, nunca desconfiei. Eu sempre achava que era realmente possível. O Moisés talvez tenha me marcado tanto quanto o grupo em si tenha me marcado. Acho que o grupo sim me marcou porque eu acho que foi um trabalho que a gente fez em grupo, era uma criação artística em grupo que era muito libertadora, era muito boa, era muito potente. E o Moisés, porque eu acho que eu nunca tinha me relacionado com uma pessoa adulta que fosse tão honesta comigo. E além de ser uma pessoa adulta, ele era um artista. Então acho que foi a minha primeira relação que eu tive de criar com um artista. E um artista que eu tinha um respeito muito grande. Então essa coisa da gente estar junto, de a gente ver os pensamentos tomando uma certa forma, e essa forma indo pro palco, e aí esse palco se transformando em espetáculo, esse processo todo de criação, foi o Moisés que permitiu que a gente vivesse isso tudo junto. Quer dizer, foi eu, ele e todos que estávamos juntos, foi esse encontro. Teve vários momentos assim muito bonitos, assim, mas acho que um que fica muito na minha cabeça foi quando eu passei no vestibular e eu tinha que ir embora. Eu estava no momento auge ainda do grupo e eu realmente fiquei duvidando se eu ia sair, porque era em outro estado. Eu fiquei realmente pensando se eu ia sair mesmo, porque eu tinha uma afinidade muito grande com o grupo, eu não queria ir embora. E ele, ao contrário do que eu imaginei, foi a primeira pessoa que me apoiou e falou que eu deveria ir e que o máximo que poderia acontecer era eu voltar. Meus pais não concordaram, meus pais acharam uma loucura, uma tolice, meus irmãos também. Todo mundo que me cercava achava que era uma loucura fazer isso. Que era uma garota pobre, porque era uma garota que ia morar sozinha. E ninguém botou fé, assim, que eu ia dar conta. E ele foi o único que, mesmo sentindo muito isso, ele foi a primeira a falar pra eu ir. Então, eu acho que também foi muito marcante, assim. Eu fiquei no grupo porque eu sempre gostei do grupo. Isso era evidente. E o grupo não era as pessoas apenas, porque entraram pessoas, saíram pessoas. Independentemente disso, eu gostava e gosto até hoje muito do grupo. Agora eu sinto também que, depois que ele morreu, ficou cada vez mais difícil de voltar para Sumaré, de ver o pessoal do grupo. Eu não sei ainda lidar com isso. Eu não sei lidar com a morte dele. E se eu
tivesse a oportunidade de falar com ele, qualquer coisa assim, eu acho que eu só ia agradecer mesmo ele. Socorro. Eu agradeço sempre, mas eu sinto muita saudade também. E eu fico também muito feliz de saber que o grupo continua com o nome. O Noilson, ele era do grupo, continua do grupo, e com todas as dificuldades que foi, ele continua levando isso para frente. Numa cidade que precisa muito de teatro, precisa muito de arte. E eu acho que a arte liberta. Então, quanto mais você está fazendo arte, você está se libertando e você também está libertando o outro que vai lá te assistir e que fica emocionado. Eu acho que a arte, ela é curadora de males, de dores, de traumas. E eu acho que é importante o grupo na cidade também por isso. Porque acho que é aquele lugar que a cidade tem, onde a gente de alguma maneira se reconhece que é humano, se reconhece que a gente precisa de trabalhar e cuidar da nossa alma. A gente não pode somente se ater para essa coisa física e material. A gente tem que cuidar da alma. E às vezes são coisas assim muito fáceis de conseguir, difíceis de se realizar para alguns, mas assim muito fáceis, né, de você ir assistir ou participar de oficina. E eu fico feliz demais de saber que o grupo está em pé, com todas as dificuldades e com todas as belezas também até agora. Um beijão para vocês e boa sorte nessa caminhada para todos. Até mais. O meu pai montava cavalo e ia para o campo. A minha mãe ficava sentada cozendo. O meu irmão pequeno dormia. E eu, sozinho menino entre mangueiras, li as histórias de Robinson Crusoe. Comprida história que não acabava mais. Eu não sabia que a minha história, era muito mais bonita que a de Robinson Crusoe. É isso que o Maktub me ensinou. A olhar para dentro de mim, a perceber os meus valores. E a partir disso, olhar para o mundo e amar o mundo. O Maktub me ensinou a ser gente. O Maktub me ensinou a acreditar nas pessoas. O Maktub me ensinou a ter empatia pelo ser humano, independente da crueldade que exista nesse mundo. O Maktub só me ensinou. Tenho saudades do Maktub. Tenho saudades do Moisés Alon, o grande mestre, o mentor, que trouxe a poesia para a cidade de Sumaré. E não só para a cidade de Sumaré, mas para as pessoas que habitavam nessa cidade. Plantou em cada um de nós uma semente, uma linda semente. Assim estava escrito. Maktub.